Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 32. Nós já lemos o texto, mas eu quero reler o verso 30. O título da mensagem desta noite é Peniel, face a face com Deus. Se você puder, mais uma vez, colocar-se em pé, nós vamos reler, eu vou reler o verso 30, e depois, com a igreja ainda em pé, vamos orar. Gênesis capítulo 32, verso 30. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa nesta noite. Nós viemos aqui, ó Deus, prestar-te culto, render-te louvor, um culto que agrada ao Senhor e que glorifique o Teu nome. Somos falhos, reconhecemos, Pai, mas o Senhor tem sido tão bondoso para conosco, nos ensinando e nos instruindo pela Tua palavra. Hoje, enquanto nós lemos esse texto e meditamos nele, confiamos que o Teu Espírito Santo nos iluminará o entendimento. E se porventura houver entre nós alguém que ainda não foi atraído ao Senhor Jesus Cristo, cremos que pela Tua palavra o Teu Espírito Santo o fará. E assim, depositamos a nossa confiança no Senhor, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Peniel, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Essa foi a experiência de Jacó, narrada aqui em Gênesis capítulo 32. Jacó, que recebeu esse nome por segurar no calcanhar do seu irmão, enquanto nasciam irmãos gêmeos, ele e Esaú. Então Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Mas depois, posterior a este acontecimento, foi-lhe trocado o nome para Israel, aquele que luta com Deus. E é interessante que nós comecemos falando sobre este acontecimento, porque creio que alguns têm a dificuldade de entender o que esse acontecimento significa na vida de Jacó e qual é o lugar dele. Lembre-se que aqui Jacó está prestes a ter um encontro que lhe está lhe causando ansiedade e medo. Depois de tantos anos, ele e Esaú, aquele que for enganado tantas vezes por Jacó, estão prestes a se encontrar. Jacó está traçando todo um plano, toda uma estratégia para adoçar, vamos dizer assim, o coração de Esaú e para que esse não lhe cobre todas as vezes que foi enganado. Então ele manda os seus rebanhos, a sua família em partes, os seus filhos preferidos mais para trás, para resguardá-los, e depois de organizar toda a sua tropa, todo o seu povo, ele passa o val de Jaboque, significa lugar de travessia, e ele tem este encontro com Deus face a face. Mas se é um encontro com Deus, a maioria das pessoas me pergunta, quando falamos desse texto, como que um homem pode vencer Deus? E Jacó venceu a luta com o anjo do Senhor grande parte da noite. O anjo só veio vencer-lhe já na alvorada. O que pode significar isso? Irmãos, você vai ter uma lição preciosa para a sua vida se entender que a luta de Jacó com o anjo é uma analogia daquilo que foi a vida de Jacó. É uma representação do que foi a vida de Jacó durante todos os anos da sua vida. Jacó, o suplantador, Jacó, o enganador. E foi essa forma que Jacó usou para vencer as questões que apareceram diante dele na vida, para enganar o pai,
para enganar o irmão e suplantá-lo, para enganar o seu sogro e, infelizmente, o que podemos dizer da vida de Jacó é que ele foi, durante uma boa parte da sua vida, um enganador, um suplantador. Sabe o que, na realidade, Jacó estava fazendo? Sim, toda a vida dele foi uma luta com Deus. Mas é interessante observar isso. Durante toda a vida de Jacó, parece que Deus se mostrou fraco. Parece que Jacó venceu. Sim, porque um homem que suplanta e engana e vence os seus próprios familiares, aqueles que estão próximos a eles, através do engano, através do ludíbrio, da malícia, como que esse homem pode vencer? Mas Jacó até ali estava vencendo. Mas ele não sabia de algo. A razão dele vencer desta forma é que Deus estava se mostrando, como podemos dizer, fraco. Estava deixando. Jacó não estava vencendo o anjo durante toda a noite porque ele era forte, mas porque o anjo se mostrava fraco. Mas daí nós entendemos a grande lição do encontro no Val de Jaboque. Bastou uma pequeníssima demonstração do poder de Deus e da força de Deus para que Jacó fosse quebrantado. Deus se mostrou forte por um mísero instante e a vida daquele homem foi transformada. É esse o ensino do encontro no Val de Jaboque. Deus permitiu que Jacó fizesse todas aquelas coisas na sua vida. Deus, como eu disse, se mostrou aparentemente fraco, permitindo que Jacó suplantasse tantas e tantas pessoas. Mas num mísero momento, onde Deus demonstra o seu poder, Jacó aprendeu quem manda. E Jacó aprendeu quem realmente é poderoso. A sua malícia podia enganar muita gente, mas jamais enganaria Deus. Essa é a lição do Val de Jaboque. Ou seja, a analogia da vida dele, representada na luta com o anjo, quando ele vê o Senhor face a face. Mas além disto, mostrando isso na vida de Jacó, o que através disso nós enxergamos é que o encontro no Val de Jaboque também é uma imagem perfeita daquilo que nós chamamos de conversão, de vir a Deus. O encontro no Val de Jaboque é uma imagem perfeita de quando um homem se encontra verdadeiramente com Deus. Não uma miragem, não uma imagem falsa, mas o encontro de Jacó com o anjo naquele lugar é uma demonstração verdadeira, de uma experiência verdadeira de conversão. E eu quero usar aqui algumas coisas que aconteceram naquele dia, para que nós entendamos isso. O que acontece quando um homem vê Deus face a face? Quais são as prerrogativas? Qual é o momento onde o homem encontra-se com Deus? Primeiro fato que eu preciso dizer aos irmãos é que Jacó foi um encontro com Deus sozinho. Isso é um primeiro fato e bem observável no texto. Gênesis 32 diz: levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o Val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou sozinho. Para aquele encontro e para aquele dia, Deus fez com que Jacó não estivesse acompanhado de absolutamente ninguém. Seus filhos, suas esposas, seus servos, seus bens, tudo ficaram de fora. Deus iria tratar com um homem, e Deus iria tratar com um homem e só com um homem. Jacó encontrou-se com Deus sozinho, porque era com o homem Jacó que Deus queria tratar. Era com o homem Jacó que Deus queria entrar em concerto naquele dia. Algumas coisas importantes a respeito disso. E eu vou falar aplicando-as a nós mesmos. Por que Deus encontra-se com o homem individualmente? Primeiro, a concepção de uma pessoa é um acontecimento absolutamente individual. Absolutamente individual. Jacó era fruto de uma gestação dupla. Eram gêmeos os irmãos, tanto Esaú como Jacó, não univitelinos, porque não eram semelhantes.
Esaú, um homem peludo, como diz no texto, não é? E Jacó não. Mas mesmo sendo gêmeos, eram pessoas individuais. O Salmo 139 nos lembra isso. Quando diz que Deus, Ele nos vê ainda encobertos, quando fomos gerados no ventre de nossa mãe, os olhos do Senhor já nos viam. Quer dizer que Deus nos conhece antes que nós viéssemos a este mundo individualmente. Ele sabe individualmente quem somos. Para Deus nós não somos um número ou simplesmente um nome, mas somos seres individuais, cada um de nós sem exceção. Mas isso nos leva a uma segunda questão. A morte de cada um de nós também é um acontecimento individual e único. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É literal aquilo que Deus está falando. Eu sei que aqui há exceções. Lázaro morreu e foi ressuscitado por Cristo e voltou a morrer. Há exemplos no Velho Testamento do mesmo fato que se deu. Homens que não morreram, como Elias, como Enoque, não provaram a morte. Talvez o provem no futuro, nós não temos certeza. Mas assim como o nascimento é algo individual, a morte também é algo individual. Deus nos trata como indivíduos quando nascemos, Deus nos trata como indivíduos quando morremos, e Deus nos trata como indivíduos quando somos julgados. Apocalipse capítulo 20 fala sobre o julgamento dos ímpios, e ele diz claramente: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nós nascemos individualmente, nós morremos individualmente, e nós somos julgados individualmente diante de Deus. Nós vamos responder individualmente, um por um de nós, diante do Senhor. Aqueles que já creram em Cristo não estarão nesse acontecimento de Apocalipse 20, mas estarão diante do bema, do julgamento de Cristo, mas também serão julgados individualmente. E aqui, cada homem que não reconhece Cristo é julgado, um por um. Não há desculpas, não há escusas, não há responsabilidades a serem compartilhadas. Cada um é julgado pela sua própria vida. E depois de entendermos isso, nós compreendemos que também para o homem encontrar-se com Deus é um ato absolutamente individual. Por que Jacó encontrou-se com o Senhor sozinho? Porque é assim. Nós não nos encontramos com Ele em grupo. Deus não nos acha como uma nação ou como um grupo étnico, mas individualmente. Eu quero usar com vocês um exemplo. Quando Jesus falou da salvação, Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Você já se perguntou por que Jesus usou o exemplo de uma porta estreita? Porque Ele fala da salvação dizendo de uma porta estreita. A salvação é como uma porta estreita. Ela é estreita pelo seguinte: primeiro, só passa uma pessoa por vez. Você não pode passar junto de ninguém. Você e apenas você. Ninguém mais. É uma questão absolutamente individual. É impossível passar em grupo, é impossível passar em família, é impossível uma mãe levar um filho, é impossível um filho levar um pai, é impossível um irmão levar outro irmão, não. É absolutamente individual. Ela é estreita. Você não pode levar nada. Você se desfaz de tudo. Passa apenas e só você, nada mais. Não há uma mochila, não há uma sacola com boas obras ou qualquer bem que você leve. É você apenas, sem nada. Deus encontra os homens individualmente. Deus fala com os homens individualmente. Lembra quando Jesus falou da sua vinda? Estarão dois deitados, dormindo. Um será tomado e o outro deixado. Estarão dois no campo trabalhando. Um é tomado, o outro é deixado. É assim, é individual. Então, em relação a Deus,
lembre-se disso, naquela noite, quando Deus encontrou-se com Jacó, ele encontrou-se com um homem individualmente. É assim o plano dele, é assim o método dele. Mas há uma segunda coisa a dizer agora. Jacó se encontrou com um Deus pessoal. Sim. Aquele foi um encontro entre duas pessoas. Não foi um encontro entre um homem e uma força. Não foi um encontro entre um homem e um espírito não pessoal. Não foi um encontro entre um homem e uma emanação, não. Aquele encontro no Vale de Jaboque foi um encontro entre dois seres, entre duas pessoas. Uma humana e outra divina, mas duas pessoas. Observe algumas coisas que Jacó aprendeu nesse encontro. A primeira delas, Jacó aprendeu que encontrar-se com o Deus da Bíblia vai muito além de uma simples experiência transcendental ou emocional. Lembra-se daquilo que ocorre no capítulo 28, quando ele tem um sonho e é dito por ele, chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E o que ele sonhava? Que havia uma escada entre a terra e o céu, e os anjos estavam ali entre a terra e o céu. Deus falou com ele no sonho. Ele desejou realmente entrar em aliança com Deus naquele dia. Mas foi um sonho. Deus era real naquele sonho, sim. Mas você observa que depois daquele sonho nada mudou? Ele continuou sendo o mesmo homem que era. Era preciso um encontro pessoal. Era preciso um encontro, como diz Peniel, face a face. A verdadeira transformação de Jacó se deu no encontro face a face, no encontro pessoal. Em segundo lugar, Jacó aprendeu que relacionar-se com Deus da Bíblia não é simplesmente obedecer um conjunto de regras éticas e morais. Era isso que ele tinha até aquele dia. Olha, para ele era muito fácil andar com Deus, bastava que você fizesse isto, bastava que você deixasse de fazer isto. Isso não é comunhão com Deus, isso é religião. Religião e Deus não são as mesmas coisas. Você pode viver em religião, você pode ter a sua religião, você pode ter os seus hábitos religiosos, mas entenda uma coisa, isso não é estar face a face com Deus. Deus é um ser pessoal, e Jesus Cristo nos deu um exemplo grandioso disso em Mateus 19, quando ele diz assim: e eis que alguém aproximando-se disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Jesus responde, por que me chamas bom? Não há um bom senão só que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Foi isso que Jesus disse para aquele jovem. E ele respondeu, disse-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta? E daí Jesus entra com a mensagem maravilhosa do Evangelho. Queres entrar na vida? Se desfaz de tudo isso, vem e segue-me. Não era obediência a preceitos, era seguir nos passos de Jesus. Não era uma questão simplesmente ética e moral, era andar nos passos de um homem, Jesus Cristo. E da mesma forma, irmãos, andar com Deus não significa religião, não significam regras morais e éticas, apesar da importância delas, mas andar com Deus é aquilo que Jacó provou. Tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Em terceiro lugar, Jacó aprendeu que o Deus da Bíblia não é simplesmente uma fonte de bênçãos que pode ser acessado quando desejamos. Infelizmente, muitos olham para Deus assim. Quem é Deus? Deus é aquele que eu oro quando eu tenho necessidade. Deus é aquele de quem eu me lembro quando estou doente. Ou Deus é aquele que clamo quando as coisas não estão boas. No capítulo 28 que lemos, Jacó fez um voto, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Notem que ele diz aqui, se Deus,
Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus me der isso, se Deus me cuidar desta forma, então Ele me será por Deus. Sabe o que aconteceu no Val de Jaboque? Não precisou Deus fazer nada. Ele não saiu do Val de Jaboque dizendo: Senhor, se tu me deres isto, eu vou te seguir. Quando Jacó sai do Val de Jaboque, ele não pede nada. Ele havia entendido. Deus não é um banco onde buscamos bênçãos. Deus é um Deus pessoal que nos relacionamos com Ele. Jacó descobriu o maior tesouro que ele podia ter. Gênesis 32 diz: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Não foi necessário pedir mais nada. Encontrar-se com Deus é encontrar-se com Deus pessoalmente. E olhe, a partir do dia que você conhecer Deus pessoalmente, a sua vida será transformada como foi a de Jacó. Terceira questão. Este encontro foi o momento mais importante na vida de Jacó. Este foi um momento sublime de toda a existência de Jacó. Nenhum dos acontecimentos incríveis da sua vida se comparam àquilo que aconteceu no Vale de Jaboque. A primeira coisa que eu penso sobre isso é que o acontecimento mais importante na vida de Jacó ocorreu quando ele menos esperava. Qual era a preocupação dele naquele dia? Esaú. Sabe o que eu penso que aconteceu quando Jacó começou a lutar com o anjo? Inicialmente ele não percebeu que era isso. Possivelmente ele entendeu que era um dos guerreiros de Esaú. Possivelmente ele entendeu que era alguém do grupo de Esaú. No capítulo 11 de Gênesis 32, olha só a preocupação dele, na oração dele a Deus: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. A preocupação dele, o plano dele naquele dia não era encontrar Deus, era se livrar da morte. A última coisa que passava na mente de Jacó era um encontro como aquele. O grande temor do coração dele é que o seu próprio irmão, a quem ele enganara tantas vezes, então viesse para cobrar o preço de tudo aquilo que ele havia feito. Eu creio que não era Deus que ele esperava encontrar naquele dia. Naquela noite, ele clamou por uma bênção e recebeu algo muito mais valioso. Muito mais valioso. A bênção de Deus se tornou a única coisa importante para aquele homem ganancioso e materialista. Foi isso que aconteceu. Jacó, em toda a sua ganância, Jacó, em todo o seu materialismo, quando então ele encontra-se verdadeiramente com Deus, isso transforma o coração dele de tal forma que ele não pede mais nada. Notem o que ele diz no verso 26. Deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. É isso que Jacó fala. Ele não pede mais bens. Um homem que pensou em dinheiro a vida inteira, que não teve vergonha de enganar o pai, de enganar o irmão, de enganar o sogro e quem estivesse diante dele. No dia em que encontrou-se com Deus, ele simplesmente deseja que Deus o abençoe. Sabe por que encontrar-se com Deus transforma a nossa vida? Porque Deus nos dá aquilo que dinheiro nenhum desse mundo pode comprar. Poucos dias eu li um texto que começava assim: a cama mais cara do mundo é a cama do hospital. Eu não havia pensado nisso, mas é verdade. A cama mais cara do mundo para nós nos deitarmos é o leito do hospital. E por mais dinheiro que alguém tenha, ele não pode pagar alguém para se deitar no leito do hospital por ele. Tem que ser ele. Não tem como pagar alguém para sofrer por mim no hospital. É pessoal. É eu que vou ter que enfrentar isso, é eu que vou passar por isso. É interessante que quando Deus leva o homem a reconhecer quem ele é, o homem passa a reconhecer aquilo que realmente tem valor. Dinheiro não compra paz, dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra tranquilidade,
Dinheiro não compra, pode comprar um remédio muito poderoso, mas não compra um sono bom, restaurador. Dinheiro não compra as vidas que já se foram. Dinheiro não compra a amizade de alguém. Dinheiro não compra absolutamente nada que tenha valor eterno. Jacó entendeu isso naquele dia. Quando ele se encontrou com Deus, o homem ganancioso e materialista entendeu realmente o que tem valor. Eu quero usar o exemplo do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3. Paulo vai dizer assim: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Você lembra quem era Paulo antes disso? Lembra? Violento, autoritário, sem misericórdia. Quem ele se tornou depois que encontrou Jesus Cristo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Em Atos 20, 24 ele diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso aqui foi Paulo que disse. Agora tu imagina aquele homem antes de encontrar Cristo quem era, e depois que ele viu Deus face a face, quem ele se tornou. O encontro com Deus é o momento mais importante na vida de qualquer homem. Não é planejado. Não, é Deus que nos encontra. É Ele que nos encontra e nos transforma daquilo que somos, naquilo que Ele quer. Para terminarmos, depois desse encontro, Jacó provou de uma mudança permanente. Depois de Peniel, Jacó nunca mais foi o mesmo. No verso 28 está escrito: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Mudou o nome dele. Não mais Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, mas Israel, aquele que luta com Deus. Mudou e nós o conhecemos por esse nome a partir dali. O verso 31 mostra que mais alguma coisa mudou. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Olha só. No momento onde Jacó precisava mais da sua força, no momento que Jacó precisava mais da sua habilidade, ele vai encontrar-se com aquele que ele pensa ser o seu maior inimigo, mancando. No momento que ele precisa do seu corpo em plenas condições, Deus o manda para encontrar-se com Esaú, mancando. Sabe o que Deus queria dizer para ele? Olha, Jacó, não vai ser do jeito que você está pensando. Não vai ser agradando Esaú. Eu vou na frente. Não vai ser os teus presentes que vão na frente. Será eu. E você lembra qual foi o coração de Esaú quando encontrou Jacó? Não quis os presentes, não quis nada daquilo, disse: olha, não preciso de nada disso, fica para você, a única coisa que me interessa hoje é que eu te reencontrei. E ele se curva, abraça Jacó, beija Jacó e demonstra como Deus havia transformado o coração dele. A gente esperava que Esaú chegasse trucidando, não é? Que Esaú chegasse com ira, com ódio, com vingança, mas Deus prepara o coração de Esaú e Deus vai na frente. A partir daquele dia, ele manquejou para o resto da sua vida, para jamais esquecer quem é que tem poder. E ainda, no verso 32, mudou a dieta do povo de Israel, por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então, por causa do patriarca deles, eles mudaram a dieta deles. A vida de Jacó mudou completamente depois daquele dia. Você pode ler o restante do relato sobre a vida dele, ele não é mais o mesmo homem. Você lembra de algo no Novo Testamento que nos lembra disso? Assim que, se alguém está em Cristo, o que ele é? As coisas velhas já, eis que tudo se fez
Nós fomos como ele também. Desde o dia em que Deus nos encontrou, nós não fomos mais os mesmos. Deus nos mudou, o nosso coração e a nossa mente, mudou-nos no interior e nos fez quem somos. Não foi o nosso poder, não foi a nossa capacidade, mas unicamente uma demonstração do poder de Deus que nos mudou. Eu quero usar novamente o exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz assim em Atos 22, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Leia o restante da vida de Paulo. Ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Em 1 Timóteo ele diz assim, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou. É isso que é também conosco. A graça de Deus superabunda em nossas vidas, de forma que nos transforma. Então nós só podemos lembrar daquilo que Jesus convidou Nicodemos a fazer em João capítulo 3. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quando Deus encontra um homem, ele nasce de novo. Jacó não passou por uma reforma. Jacó passou por um novo nascimento. E para marcar isso, Deus mudou o nome dele. Você não é mais aquele homem. Você não é mais Jacó. Aquele que segura pelo calcanhar, que trapassa. A partir de hoje você é Israel. Aquele que luta com Deus. Foi para mostrar que havia uma nova criatura que Deus fez isso. Eu quero terminar dizendo, você pode com toda certeza dizer que já teve um encontro semelhante com Deus? Um encontro a sós. Um encontro pessoal. Um encontro inesquecível. Um encontro transformador. É isto que Deus significa para nós. Porque o homem que encontra a Deus jamais vai se esquecer disso. Ele será diferente por toda a sua vida. Porque é impossível que alguém encontre Deus e isso não o altere completamente. Que Deus nos abençoe. Se isso já é uma verdade em nossa vida, graças a Ele por isso. Mas se não é ainda, Deus hoje dá a oportunidade que seja. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar.